aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe a todos. E antes que alguém que conhece a nossa família diga que eu não convidei minha sogra para participar aqui hoje, alguém tinha que cuidar das crianças, né? Mas sogra, sua parte vem agora. Minha sogra sempre foi uma mulher de oração. Ore, para que Deus nos acompanhe. Eu me emociono fácil. E não vou olhar muito para aquele lado. É provável que meu pai esteja chorando agora. Amigos, nós queremos, ao abrir a palavra de Deus nessa manhã, observarmos um pouquinho um ponto que julgo de extrema importância e tirar da palavra de Deus importantes verdades também para a nossa vida. Nós, desde o momento da história das crianças, minha esposa já, ao contar a história das crianças, falou sobre irmãos. E esse também é o nosso tema dessa manhã. Nós conversamos um pouquinho e, sabendo do que haveríamos de apresentar, ela procurou uma história que envolvesse irmãos, e a sugestão de nosso pequeno foi aqui a história apresentada. Algum tempo atrás, vendo uma entrevista na televisão, assistindo a um programa de televisão, vi um médico, foi apresentado, não me recordo do seu nome, isso já faz, na verdade, vários anos, mas era um médico renomado, um pediatra de grande influência, e ele estava sendo entrevistado. E aí foi contando várias histórias, muitas coisas interessantes a crianças e dos seus vários anos de tratamento e sua prática profissional. Mas ele disse que, contando várias histórias, contou uma que é a que eu vou reproduzir agora nesse momento. Ele disse que uma vez uma mãe o procurou. Ela tinha 2 meninos gêmeos e a mãe achou que poderia ter alguma coisa errada no comportamento dos meninos, porque um deles era o que mais se destacava, era aquele que mais falava, era aquele que tinha melhor aptidão nos esportes, era o que tinha mais desenvoltura, e o outro normalmente era mais ofuscado pelo brilho do irmão. Enquanto o médico conversou com os dois, conversou com a mãe, depois com cada um dos meninos separadamente, eram 2 crianças, o médico percebeu que o comportamento daquele que tinha menos brilho do que o outro, ele já havia incorporado aquilo, e o médico foi ficando incomodado com a atitude, e tentando achar uma virtude, uma qualidade que aquele irmão tivesse, que também fosse grandiosa, ou que ele pudesse superar o outro. Mas o menino só respondia, falando: não, meu irmão é melhor, meu irmão corre melhor, meu irmão canta melhor, meu irmão pula melhor, meu irmão é mais forte, e tudo o próprio menino atribuía ao outro. E o médico foi ficando incomodado, falando: não, mas você deve falar melhor. Não, meu irmão fala melhor do que eu. Mas você deve ter melhores notas. Não, meu irmão tem melhores notas do que eu. Não, mas você... E o médico foi tentando achar alguma coisa que aquele menino tivesse um desempenho melhor do que o outro, e tudo que o médico falava, o menino sempre falava: não, meu irmão é melhor do que eu nisso daí também. Não, nisso daí também. E tudo, e o médico foi se sentindo incomodado, até que uma hora o médico, já meio sem saber o que dizer, virou para o menino, meio sem total controle da situação, e falou: mas deve ter alguma coisa que você é melhor que seu irmão. E o menino falou: tem sim. Aí o médico ficou contente, falou: poxa, então o que é? O que você é melhor que seu irmão? Eu sou melhor irmão do que ele. Sabe, essa é uma grande verdade. Alguns de nós só somos o que somos porque tivemos pessoas ao nosso lado que nos deram suporte ao longo de toda a vida. Algumas dessas são nossos irmãos de sangue, outros são irmãos por opção. Disse alguém, se eu não estou enganado foi o presidente Kennedy, que nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo sincero se torna um verdadeiro irmão. Nós temos inúmeras experiências e histórias de pessoas que nos deram um grande apoio. E se eu pedisse a você agora que lembrasse de seus
irmãos, ampliando o sentido familiar, certamente boas lembranças viriam. Aqueles que têm mais cabelos brancos do que eu, ou menos cabelo, vão lembrar talvez de amigos de muito tempo. Ontem, não estava em casa, mas soube que um amigo de meus pais esteve o visitando. Eu o vi aqui em algum momento e já não estou mais vendo mais, pastor Jó. Hoje pela manhã ele fez referência à sua visita, bem como ao seu irmão, pastor Osório. Sabe, bons amigos, irmãos de verdade, fazem toda a diferença em nossa vida. Minha família é uma família pequena, nós somos 3 irmãos, um deles me acompanha aqui hoje, o outro, creio, está assistindo pela internet, e aproveitamos a saudar a todos aqueles que pela internet também nos assistem nesta manhã. Mas ao abrirmos a Bíblia, encontramos logo no início dela, a história de 2 irmãos, que infelizmente pelo comportamento apresentado, demonstram um contraste, mas desta história queremos tirar algumas importantes lições para a nossa consideração nesta manhã. Vamos à Bíblia, os irmãos podem nos acompanhar no livro de Gênesis capítulo 4, vou falar dos irmãos Caim e Abel. Gênesis 4, a partir do 1º verso. Conheceu Adão a sua mulher, e esta lhe concedeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz, e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. Verso 6. Então disse o Senhor: por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante, o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor então a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o guardador de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és, desde a terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nesse texto encontramos a história compacta de Caim e Abel. Ao observar um pouco mais a história, ao buscar um pouco mais sobre ela, encontramos alguns importantes e preciosos comentários feitos por Ellen White, também por outros autores, ao comentar um pouco do que teria acontecido. Mas a partir desta história, julgo podermos encontrar aqui alguns pontos que são extremamente importantes para nós, a partir daquilo que lemos no texto. Você conhece a história, certamente não é a primeira vez que a ouve, nem tampouco a primeira vez que a considera. Muito provável, muitos já tenham ouvido outros sermões sobre esse assunto. No entanto, encontro aqui, especialmente no verso 12, um ponto que julgo importante. Verso 9, não verso 12. Na resposta de Caim a Deus, quando Deus pergunta a Caim, após o assassinato de Abel: aonde está teu irmão? Resposta de Caim: acaso sou eu o guardador de meu irmão? Se fosse
colocar um título para o que queremos falar nesta manhã, meu título seria A Síndrome de Caim. Caim, ao responder a Deus nesta segunda pergunta que Deus o faz, dá uma resposta grosseira, rude, mas muito mais do que grosseiro aos olhos do que estava falando. A resposta de Caim traduz todo um comportamento que quero trabalhar com os irmãos, quero observar com os irmãos, considero ser a síndrome de Caim. Caim expressa a Deus: o que eu tenho a ver com isso? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com o comportamento do meu irmão? Eu sou o responsável por ele? Eu tenho alguma responsabilidade para com ele? Quantos e quantos no tempo em que vivemos não expressam o mesmo comportamento? Talvez não com as mesmas palavras, mas ainda assim o mesmo comportamento. No livro de Mateus, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. No caso de Caim, talvez não esfriou, tornou-se completamente gelado. Passou dos limites de um amor frio até tornar-se ódio. Mas a pergunta que fica é como este fato chegou. Se nós observarmos, ou ao observarmos a Bíblia, nós temos o relato de que havia pouco tempo o mundo era perfeito. E o mundo no qual Caim e Abel viveram, ainda assim, certamente tinha alguns traços mais próximos da perfeição, bem melhor do que o mundo que eu e você conhecemos. Caim e Abel ainda viviam sob a constante influência, diretamente a influência de seus pais, e o comportamento e a atitude de seus pais, e o testemunho que ouviam deles, certamente deveria ser para eles um ponto que lhes atraía o desejo de voltar ao Éden. No entanto, isso não era totalmente verdade. Diz Ellen White, tanto no livro Patriarcas e Profetas, quanto na História da Redenção, que Caim tinha um sentimento negativo em relação ao que havia acontecido com seus pais. Caim tinha um espírito de crítica e de murmúria constante. Caim não considerava justa a pena que lhes havia sido imposta por causa do pecado, uma vez que o pecado havia sido cometido por Adão e Eva. Caim se sentia injustiçado aos olhos de Deus. Caim se sentia mal. Caim tinha um espírito constante de crítica e murmuração. Caim era alguém inconformado com a vida que tinha. E talvez aí esteja a primeira característica da síndrome de Caim: um constante espírito de murmuração e crítica. Inconformado. Mais do que não se conformar com o mundo ruim, e claro que nessa não deve ser a nossa condição, não temos que ficar felizes pelos problemas que o mundo tem, mas Caim atribuía isso a um ato de injustiça da parte de Deus. Caim achava que ele não era merecedor das punições que a terra havia tido, uma vez que o pecado foi cometido por Adão e Eva. Caim era uma pessoa amarga, amargurada, azeda. Não sei que palavras para descrever melhor essa atitude, mas Caim não era uma pessoa feliz, era uma pessoa que mantinha e nutria um espírito constante de crítica e amargor em seu coração. E ao dar vazão ao seu pensamento, isso cada vez mais crescia dentro dele, cada vez mais desenvolvia nele um espírito duro, rude e grosseiro, não somente para com seus pais, mas também e principalmente para com Deus, uma vez que, segundo os olhos de Caim, Deus é injusto. Deus nos colocou nesse mundo para sofrermos. Deus permite que soframos. Caim trabalhava com os frutos da terra, tornou-se agricultor, e enquanto que Abel tornou-se um pastor de ovelhas, tornou-se um pecuarista. Nas atividades de cada um deles, vemos atividades diretas, onde cada um apresentava aquilo que Deus havia lhes dado. Enquanto a Caim cabia cultivar a terra, Abel cuidar dos animais. À medida em que o tempo foi passando, e aí o texto bíblico nos apresenta, fazendo novamente menção ao texto, o verso 3 diz que ambos trouxeram um sacrifício perante o Senhor. E quando trouxeram o sacrifício, em primeiro momento, havia muita semelhança aos dois. Caim, embora mantivesse um espírito de murmuração, como já disse, um espírito negativo, não era avesso completamente aos planos de Deus. Quando da ideia de trazer o sacrifício, ambos trouxeram. A menção do texto bíblico não há que aquilo foi um ato obrigatório, mas foi de livre e espontânea vontade, tanto de Caim quanto de Abel.
Ninguém estava obrigando Caim a fazer aquele sacrifício. No entanto, Caim trouxe como sacrifício frutos do campo. Caim sabia muito bem o que Deus pedia, sabia que sem o sangue ali representado, sem o sacrifício do sangue, tal sacrifício não seria aceito. Caim entendia, já havia sido instruído por Adão e Eva, novamente também havia sido instruído por Deus, de que o sacrifício pressupunha um sacrifício com sangue, mas Caim trouxe do fruto do campo. E Ellen White comenta, dizendo que Caim não se preocupou nem mesmo em trazer dos melhores frutos do campo. Tomou frutos quaisquer dentre aqueles que havia produzido. A oferta de Caim não foi uma oferta selecionada, foi simplesmente um punhado do que havia sido colhido. Caim não preparou a oferta, Caim não trouxe num espírito sincero de devoção, muito antes pelo contrário, apenas manifestando seu próprio comportamento, trouxe o que lhe estava à mão. No livro História da Redenção, página 72, Ellen White faz esse comentário: não se preocupou em trazer sequer dos melhores frutos, enquanto que Abel, humilde e contritamente, seguindo a orientação de Deus, apresenta das primícias, dos primogênitos, dos animais que ali estavam. É bem verdade que foi Deus que havia dado aqueles animais, assim como é Deus quem permitia a produção da terra, mas Caim trouxe aquilo que Deus não pedia. E talvez aí encontramos a segunda característica de alguém que vive sob a síndrome de Caim. Uma primeira, um espírito constante de murmuração e crítica. Uma segunda, Caim trouxe o que Deus não pediu, trouxe o que ele achava ser segundo os seus olhos, algo que poderia ser agradável, algo que seria simplesmente, usando uma expressão bem simples, simplesmente para cumprir tabela, cumprindo aquilo que era exigido. Foi lá, fez um sacrifício. Quando Caim viu que a oferta de Abel foi aceita e a sua não foi aceita, Caim se encheu de ira. Abel, vendo o que Caim ainda estava por fazer, antes mesmo que ele houvesse ofertado o sacrifício, lhe trouxe uma suave advertência. Ellen White comenta que Abel aproximou-se de Caim e disse a ele que tal sacrifício não seria aceito, que aquela maneira de ofertar não poderia ser aceita, mas, sendo ele o mais velho, Patriarcas e Profetas, página 72, achava que não condizia ser aconselhado por seu irmão e desprezou o seu conselho. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Caim achava que era um ato de fraqueza submeter-se inteiramente ao plano de Deus. Ele achava que deveria fazer algo de diferente, que subordinar-se à vontade de Deus era fraqueza. Ellen White, ao comentar esse fato, diz que assim como muitos também agora assim o consideram. A síndrome de Caim não é algo que acabou nele mesmo, mas é algo que talvez a partir dele tenha se estendido a muitos outros. Ao comentar também sobre este fato, Ellen White diz que Caim e Abel representam os dois grupos de seres humanos que haveriam de viver até a segunda vinda de Cristo. Um grupo de contritos aos pés do Senhor, um grupo daqueles que dizem: não, isso é muito simples, só isso eu não quero, isso é fraqueza. Aceitar a ideia de um Deus que fez tudo e eu não posso fazer nada, ou que me exige que as coisas sejam desse jeito, como se Deus fizesse exigências. Deus apresenta normas e princípios, mas deixa todos livres para tomarem suas respectivas atitudes. Caim representa um grande grupo de seres humanos, e a síndrome de Caim se faz mais presente, mais próxima de nós, do que às vezes sequer estamos atentos em perceber. Quantas e quantas vezes as características de Caim não são expressas no meu comportamento, nas minhas palavras ou nas minhas ações? Quantas e quantas vezes, sem intenção, sem desejo, sem o mesmo propósito, não me coloco progressivamente mais próximo do comportamento expresso por Caim do que do ideal expresso por Abel. Caim havia apresentado um espírito de independência e achava que era fraqueza submeter-se à vontade de Deus, assim como Deus o havia expresso. Quando
Caim viu que a oferta de Caim foi aceita e a sua oferta não foi, ficou irado. Caim, diz Ellen White, obedeceu ao construir um altar, exatamente como Abel também o fizera. Caim obedeceu ao trazer um sacrifício. Prestou, porém, palavras dela, apenas uma obediência parcial. Caim, como disse, não estava completamente avesso ao plano de Deus. Ele não fez um outro tipo de altar, ou tentou fazer um outro tipo de sacrifício que fosse completamente diferente. Ele apenas mudou a oferta. Ao invés de trazer aquilo que não lhe pertencia, ao invés de colocar nas mãos de Deus a vida de um inocente, porque é a vida de Cristo que tira o pecado do mundo, porque foi a vida de Cristo que trouxe libertação do pecado, Caim quis fazer do seu próprio modo, da sua própria força. Quantas e quantas vezes já não ouvimos, não é verdade? Olha, eu até acho que isso que a Bíblia fala faz sentido, mas para mim é um pouquinho diferente. Pior, quantas e quantas vezes não falamos desta forma? Quantas e quantas vezes não pensamos que se fizermos um pouquinho diferente, que se formos de outro jeito, de outra maneira, de outra forma, de outro modo, não poderíamos ter um outro resultado? Claro que sim, o resultado sempre vai ser diferente, mas isso não quer dizer que o resultado seja aquele que é aceito por Deus. Quando Caim viu que sua oferta não havia sido aceita, Deus então concede aos anjos que falem com Caim e lhe tragam uma advertência. E na advertência de Caim encontramos também mais um ponto importante para nós nessa manhã. Verso 7 diz assim: se procederes bem, não serás aceito? Se não procederes bem, 3 passos. O pecado jaz à tua porta, sobre ti será o seu desejo, seu aqui referindo-se ao desejo do pecado. E terceiro, como conselho, mas sobre ele deves dominar. Nestes 3 passos aqui apresentados, na advertência dada a Caim, quando os anjos aconselham a Caim, falam: olha, Caim, se você fizer a coisa certa, não tem por que você ficar triste, não tem por que você ficar com esse semblante perturbado, abatido, não tem por que você ficar, como diz a Bíblia, com um semblante caído. Se você fizer o certo, sempre vai ser aceito. E o que Deus diz que é o certo, não é um certo hoje, e um certo amanhã, e um certo depois de amanhã. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era certo no passado, ainda é certo hoje, e ainda será no futuro. Há um tempo atrás, trabalhei com uma pessoa, há muito tempo atrás, em um outro ambiente de trabalho, mas era uma pessoa que tinha muitas ideias. Era um chefe de trabalho que tinha muitas ideias. Costumeiramente, na segunda-feira, no ambiente em que trabalhávamos, era sempre uma certa dificuldade, porque toda segunda-feira ele ia para casa no final de semana e voltava com novas ideias. E chegava segunda-feira fazendo reunião com quase todo mundo e pedindo grandes ideias. Faça desse jeito, faça assim e tal. Muitas ideias contraditórias com as da semana passada. E eu trabalhei com ele por algum tempo, depois fui trabalhar em outro local e nos encontramos novamente para trabalhar em um segundo local. E quando fomos para esse segundo local, já o conhecendo, uma vez conversando com alguns amigos, falou: olha, tudo que ele pedir, você espera 1 ou 2 dias, porque ele tem muitas ideias. Se ele não se lembrar em 2 dias, ele não lembra nunca mais. E aí você pode continuar fazendo como estava sendo feito, mas se ele pedir, faça rapidinho, porque as suas muitas ideias são traduzidas dessa forma. Era difícil adivinhar o que ele estava pensando. Algumas vezes aconteceu com alguns dos colegas de trabalho naquela ocasião, de que executávamos a ordem apresentada pelo chefe, e quando a executávamos ele perguntava: por que você fez isso? Eu fiz porque você pediu. Eu pedi? Quando? Olha, 1 semana, 1 mês atrás. Não, mas isso aí já não tem mais nada a ver, vamos fazer de outro jeito. E vinha uma nova ideia. É difícil trabalhar com quem toda hora muda de ideia? Como é que você sabe se está agradando? Como é que você sabe se fez bem feito? Como é que você sabe se a ideia de hoje ainda é a que estava valendo? Porque a de hoje pode ser diferente da de amanhã, e diferente da outra, e da outra. Por isso a Bíblia traduz, e diz, é muito claro: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é certo, o que é errado. Não há um meio termo. Deus não muda, porque se mudasse, nós teríamos uma grande complicação. Qual é a vontade de Deus hoje? É diferente da semana passada? Será que vai ser diferente daqui a 1 ano ou mais? Deus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. A constância de Deus nos dá uma certeza daquilo que Ele espera de nós. Por isso, na advertência dada a Caim, Deus apresenta: o pecado está à tua porta, mas toma cuidado, porque o teu desejo será contra ti. O desejo do pecado traduz a intenção de Satanás contra a sua pessoa. No entanto, na terceira afirmação, Deus afirma a Caim: no entanto, você pode dominar este desejo. Graças a Deus que não há tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. Nem mesmo as provas feitas a Caim eram maiores do que ele mesmo tinha condição de suportar. Caim apresentava um comportamento, no que tem chamado de síndrome de Caim, um comportamento grosseiro e rude, não somente na sua atitude para com Deus, mas também na sua atitude para com seu irmão. Diz o texto bíblico que Caim encheu-se de ira, e aí chama Abel para ir com ele ao campo. E quando chama Abel, a Bíblia simplesmente diz: matou-o. Não dá maiores detalhes aqui no texto bíblico sobre o que havia acontecido no campo. No livro História da Redenção, Ellen White comenta um pouco mais e diz que, embora Abel tenha tentado adverti-lo, embora Abel tenha tentado apresentar a ele o que havia errado em sua oferta, Caim cada vez mais encheu-se de ira. É interessante que a situação de Caim em muito se parece com a nossa, não é verdade? Quando estamos errados e sabemos que estamos errados, não vou dizer que todos, mas boa parte de nós que aqui estamos, não queremos que ninguém nos aponte o erro, não é mesmo? Vamos às situações mais simples. Motoristas, com quem já não aconteceu isso, não é? Você entra numa rua errada e depois de passar pela terceira vez pela rua, sua esposa vira para você e fala: olha, eu acho que devia ter entrado naquela lá. Só uma baforada e um olhar fulminante. Não precisa ninguém me dizer que eu errei o caminho, já deu para perceber. Desde atitudes tão pequenas como essas, até outras maiores, quando muitas vezes nos envolvemos em escolhas ruins. Olha, sinceramente, o blazer ajuda a esconder, mas os amigos de mais tempo, alguns amigos aí de 30 quilos atrás, às vezes me encontram e falam: nossa, você engordou. Eu sei disso melhor do que você, pode ter certeza. Sei muito bem dos efeitos desses 30 quilos a mais de peso. Não precisa ninguém me dizer que eu engordei, eu já sei disso. Se você não tem como me ajudar a emagrecer, talvez não precisa me falar que estou gordo. Particularmente comigo esse não é um problema. Mas sabe essas atitudes? Quando alguém nos fala alguma coisa, você fala: não, de jeito nenhum. E você sabe lá no fundo que devia estar fazendo diferente. Não é verdade? Não somos assim? Quando alguém nos aponta uma falha, um erro, e dá uma vontade de olhar para a pessoa e falar: quem você pensa que é? Há muito tempo atrás eu estava à frente de uma prateleira de supermercado, e uma prateleira onde tinha as escovas de dente, e estava olhando com a intenção de comprar uma escova de dente, e aproximou-se uma jovem senhora. Chegou perto, ela viu que eu estava olhando, olhava uma, olhava outra, diante das gôndolas, e ela se aproximou, ficou um pouquinho, e sabe quando alguém se aproxima e fica olhando você, a gente vai se sentindo meio incomodado. Ela não falou, até então não tinha falado nada, mas já o suficiente para me sentir meio incomodado. O que essa mulher está me olhando? E à medida em que passou, foram poucos instantes, mas a impressão é que quando a gente se sente incomodado, o instante parece enorme, né? E à medida em que passou um pouquinho mais de tempo, ela se aproximou e falou: olha, eu vi que você está escolhendo uma escova de dente, compra da Macia, tá? Ela é muito melhor. Virou as costas e saiu. E eu, mas quem você é, né? Lógico que não falei, mas pensei assim, falando: quem você é para ficar me dando conselho? Não pedi conselho nenhum, por que você está me falando isso? E aí, quando ela já estava quase saindo no corredor, ou virando o corredor, ela virou novamente, deu mais um passo na minha direção e falou: desculpa, eu só estou falando porque eu sou dentista. Virou e saiu. Falei: bom, agora faz sentido essa observação. Por que me dá conselho quando eu não quero? O que você faz com os conselhos não pedidos? Caim, ao ouvir os conselhos de Abel, os justos e corretos conselhos de Abel, irou-se contra seu irmão. Não somos assim às vezes? Viu como a síndrome de Caim não está tão longe da gente quanto a gente imagina?
Quantas vezes eu não manifesto um comportamento semelhante ao de Caim? Nunca matei ninguém. Até já tive vontade, mas nunca fiz. Às vezes na sala de aula algumas perguntas nos aquece o sangue. Estou brincando, é lógico. Mas sabe, como somos próximos da síndrome de Caim? Ao olharmos o comportamento bíblico, às vezes olhamos a história do povo de Israel e pensamos, mas que povo duro esse, que povo rude, como é que o povo podia ser desse jeito? Deus fez o milagre, o povo foi lá e fez errado, Deus fez outra coisa, e não é assim com a gente. Quantas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse que eu estou fazendo, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus, que houve um Salvador que se dispôs a morrer a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Na história de Caim e Abel, encontramos uma síndrome que vem se repetindo progressivamente na humanidade. A síndrome daqueles que não se importam com os problemas alheios, ou que muitas vezes se importam única e exclusivamente com os seus próprios motivos e afazeres. É a minha vida. Na resposta de Caim, Senhor, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ora, Deus não responde, mas eu imagino que a resposta de Deus, se fosse nas minhas palavras e com a minha cabeça, seria: é claro que é. Você é responsável por quem está mais próximo de você. Você é responsável por quem está junto de você. Já falei isso, alguns alunos certamente já me ouviram falar isso mais de uma vez. Se você, por alguma razão, através de suas pesquisas pessoais, descobrisse um remédio que representa a cura do câncer, e você resolvesse guardar isto exclusivamente para seu uso e de sua família, e daqui a 30 ou 50 anos se descobrisse que você sabia qual era a cura do câncer, qual seria a reação internacional sobre você? Quais seriam os adjetivos colocados sobre você e sua família? Por mais nobre que possa ter sido sua intenção, se você tem algo que pode fazer o bem a todos e não faz, está sendo mesquinho ou covarde, e não sei que outros adjetivos, mas desconheço um adjetivo positivo nesse sentido. Agora, quando nós manifestamos, assim como Caim, a posição: o que eu tenho a ver com a vida dele, Senhor? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Claro que sim, como irmão, como próximo, como aquele que está junto do outro, como aquele que tem a oportunidade de impedir o outro de cair no buraco. Não faço nada? É minha responsabilidade. Quando passo e vejo, você sabe que legalmente é assim, quando ocorre um acidente, é responsabilidade, mesmo que você não tenha se envolvido no acidente, mas é uma responsabilidade social, comunicar à polícia imediatamente que houve um acidente. Há poucos dias, acompanhado de minha esposa, ao longe vimos um capotamento de um carro, e a pessoa que causou o acidente fugiu, e na mesma hora paramos um pouco mais além e vimos que as pessoas já estavam saindo do carro. Graças a Deus não houve ferimentos mais graves, mas ligamos para a polícia, e no que ligamos, um dos atendentes, buscando as informações, qual era o local, enfim, eu não conhecia quem estava lá, não sabia quem era, não sabia da gravidade, mas sabia que era um acidente, e tinha uma responsabilidade social de comunicar que alguém havia sido vítima de um acidente. Se um acidente já nos é uma responsabilidade, que dirá o cuidado com aqueles a quem amamos? Na resposta de Caim: Senhor, eu sou responsável pela vida dele? Se muito embora eu, como pai, não possa ser totalmente responsável por todas as escolhas de meus filhos, e eles ainda são pequenos, em algum momento eles vão ter que tomar decisões próprias, sou eu responsável por instruí-los e por informá-los dos caminhos para que tenham as melhores decisões? Sou eu sim responsável pela vida de meus filhos, mesmo quando eles não estiverem mais sobre a minha responsabilidade. Caim responde grosseiramente a Deus: o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho responsabilidade para com ele? Claro que tenho. Se eu tenho algo muito, muito bom, se você tem algo fantástico e maravilhoso que pode mudar a vida das pessoas que estão à sua volta, e guarda exclusivamente a você mesmo, os adjetivos são sempre ruins. No mínimo chamaríamos isso de egoísmo. Se eu tivesse algo que pode mudar positivamente a vida de todos aqueles que me cercam, mas guardo exclusivamente a mim, isso é egoísmo, não é cuidado, não é prevenção, não é proteção. Se vejo o outro caminhando para a destruição, indo para o buraco, e não falo nada, isso não é cuidado. Não, mas eu não tenho nada a ver com a vida dele.
Cada um que vive a sua vida, cada um que faça do seu jeito, cada um que faça do jeito que pode fazer. Eu não quero ser uma pessoa enxerida, eu não quero ficar me metendo na vida dos outros, eu não quero ficar incomodando outras pessoas. Bem verdade que o bom senso sempre cai bem a todas as situações, e a todos nós. Mas, se posso positivamente ajudar a vida de uma outra pessoa e não o faço, no mínimo estou sendo covarde ou usando de um comodismo preguiçoso, o que não é nem de longe uma virtude. Não cabe a mim ser o juiz do mundo, é verdade, mas também não posso ser covarde, sabendo o que pode ser útil a outro e não o faço. Nós vivemos aqui em uma comunidade onde costumeiramente vivemos muito próximos. Os alunos do internato e boa parte dos membros que aqui estão, membros dessa comunidade, vivem aqui. Nos encontramos quase que todos os dias, alguns, não é? Frequentamos os mesmos mercados, o mesmo posto de gasolina, as mesmas atividades de lazer. Tente ir ao shopping Dom Pedro no sábado à noite e conte quantas pessoas você vai encontrar lá, né? Sabe, vivemos numa comunidade muito próxima. E às vezes, com o medo de não sermos o enxerido da vida alheia, não tomamos atitude alguma. Para não correr num excesso, caímos no outro. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. E algumas vezes, você certamente já ouviu isso. Talvez tenha dito, espero que não. Mas como é que você aguenta viver lá no meio daquele povo? É todo mundo um olhando para a vida do outro, e todo mundo sabe da vida do outro. Sabe, se as suas advertências são úteis para o meu crescimento, por favor, não deixe de trazê-las a mim. Bem verdade que talvez em algum momento eu não esteja totalmente pronto para ouvi-las. Mas, se elas forem positivas, não deixe de trazê-las. Não podemos desenvolver a síndrome de Caim, é somente a minha vida e nada mais. Não me importa a vida dos outros, não me importa os que estão próximos de mim, não me importa aqueles que se aproximam. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, e o sal tempera aquilo que entra em contato com ele. O sal não tempera saleiro, serve para nada. Se a gente não serve a quem está próximo de nós, não servimos a ninguém mais. Ainda na história de Caim, diz o texto bíblico que quando Caim, voltando ao texto bíblico, quando Deus adverte a Caim e fala, Deus apresenta a Caim uma maldição. Depois da resposta de Caim, Deus diz assim: que fizeste? O sangue do teu irmão clama desde a terra. Verso 11, Deus diz assim, quero pegar as palavras: agora maldito és desde a terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Maldito és. O sangue de Abel foi para Caim uma maldição. A terra já havia sido amaldiçoada uma vez que o pecado havia se estabelecido. Talvez não, por esta situação, Caim desenvolveu mais profundamente seu espírito de crítica. Mas agora, Deus coloca Caim: o sangue do inocente Abel, o sangue de teu inocente irmão, é para você uma maldição. O sangue do outro, que você derramou, o sangue do inocente, é uma maldição. Não somente para Caim, mas para a terra aonde ele haveria de cultivar. Ele era agricultor e Deus diz que a terra não mais daria o pleno vigor de seus frutos. Para Caim, o sangue seria uma maldição, o sangue de seu irmão Abel. E para nós, como essa situação chega hoje? Qual a situação em que vivemos? Continuando ainda a menção do texto, diz que Deus então adverte a Caim, e Caim expressa mais um elemento de sua síndrome. Enquanto Caim havia manifestado primeiramente um espírito crítico, depois trouxe o que Deus não pediu, depois tentou viver de uma maneira plenamente independente. Agora, quando Deus expressa Caim, Caim vira a Deus e fala assim: mas Senhor, é pesado demais esse castigo. Caim apresenta um espírito de inconformismo diante do seu próprio erro. Quantas vezes isso não acontece conosco, não é? Puxa vida, está certo que eu comi demais, mas não precisa ficar assim. Poxa vida, será que Deus não poderia ter feito de um outro jeito? Tá, eu errei um pouquinho. Eu não precisava ter dito isso para você ontem, mas você tem que me reagir desse jeito? Conversa de marido e mulher, né? Sabe?
Quantas vezes até admitimos parcialmente uma falha, mas consideramos que a punição é dura demais. Caim, que havia errado e havia cometido um crime brutal, Caim não foi influenciado pelos vídeos violentos da televisão ou da internet. Caim não assistiu filmes perigosos. Caim não teve uma série de tentações ou ameaças que fazem parte dos nossos dias, e ainda assim assassinou seu irmão. E olha que Caim nunca sequer tinha visto um assassinato. Não tinha ideia do que era isso. O primeiro assassinato foi ele que cometeu. Caim não foi influenciado a cometer o que cometeu. Ele cometeu por ter visto aquele crime. Mas Caim expressa a Deus, depois que Deus o adverte, fala: olha, Senhor, mas essa punição também é dura demais. Inconformismo, mesmo diante da clara advertência de Deus, apontando suas falhas, Caim em momento algum apresentou um espírito de arrependimento. Em momento algum se sentiu mal pelo que havia cometido. No máximo teve medo de morrer. E Deus fala: tá bom, Caim, eu vou colocar um sinal sobre você, e qualquer um que te ferir vai ser vingado 7 vezes. E Deus coloca um sinal sobre Caim. Não há uma clara definição, pelo menos nos comentários, na boa parte dos comentaristas bíblicos, do que seria o sinal sobre Caim. Existem ideias que são absolutamente estranhas, desde ideias que Deus tatuou alguma coisa na testa de Caim, ou fez com que uma cicatriz aparecesse sobre sua testa, como ideias absolutamente fantasiosas, como uma mudança de coloração de sua pele, o que parece ser mais um preconceito racial do que qualquer outra expressão bíblica. Não há, nem no comentário bíblico adventista, e nem em outros aos quais busquei uma pesquisa, uma clara definição. Sabemos apenas que Deus colocou um sinal, e o comentário bíblico adventista defende a ideia de que pode ter sido uma espécie de aliança que Deus fez com Caim, afirmando a ele que ele seria protegido e que não seria morto por mãos de outro homem. No entanto, logo após, ainda no mesmo capítulo, nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas na descendência de Caim, teve um homem chamado Lameque, e Lameque, que foi a 5ª geração após Caim, matou outros 2 homens. E fala: olha, se Caim recebeu uma ameaça de que alguém seria vingado 7 vezes, eu então que matei 2, você 70 vezes 7. A geração de Caim, sua descendência, segundo os comentaristas bíblicos, foi uma descendência de pessoas que cada vez mais se afastaram dos caminhos de Deus. Amigos, a síndrome de Caim não é algo que existiu apenas no passado, mas é algo que está presente. Não é algo que está longe demais de nossa vida. Infelizmente é algo que está cada vez mais próximo. Mas podemos vencê-la. Na resposta de Caim: sou eu o guardador de meu irmão. Deus não falou, mas certamente pressupõe a resposta: é claro que sim. Eu tenho responsabilidade por quem está mais próximo de mim. Algumas vezes ouvimos alguns comentários do tipo, como Gandhi disse, né? Eu seria um cristão se não fossem os cristãos que eu conheço. O testemunho está sendo falho. Quantas vezes falamos com a boca, mas não vivemos em nossa vida? E o testemunho faz toda a diferença. Caim, na resposta, diz: eu sou responsável pelo meu irmão. A resposta de Deus: sim, todos somos. Por aqueles que mais próximos de nós estão, por aqueles que nos cercam, por aqueles que se aproximam. Vivemos em uma comunidade que tem a obrigação de ser referência àqueles que nos cercam. Deveríamos ser e precisamos ser reconhecidos como um gesto, como um ambiente onde é agradável estar em contato, e não como um grupo dos excluídos que se sentem salvos ou melhores do que outros. Precisamos ter sempre as portas abertas àqueles que próximos de nós estão, a cada momento, a cada dia. E como é que isso pode ser feito? Aparentemente com atitudes simples, que é o gesto de se preocupar um pouco mais com quem está próximo de nós. Vou citar apenas um fato, mas acho que é significativo e importante. Os irmãos, boa parte dos irmãos certamente ouviram e ficaram sabendo que nesta última semana a escola, o Colégio NASP, realizou uma escola cristã de férias. Eu não estive em nenhum momento participando deste evento,
estava envolvido nas atividades do mestrado. Mas não vou citar nomes, porque certamente havia uma grande equipe, parabenizar aqueles que lá participaram. Haviam mais de 100 crianças. Em alguns momentos, nós que vivemos aqui na comunidade, pensamos assim, mas quem que vai participar de um negócio desse? Aqui todo mundo já é filho de crente, todo mundo já sabe. Para que fazer? E o trabalhão que dá? E realmente dá. Eu vejo aqui algumas das professoras que estavam envolvidas e queria parabenizá-las pela iniciativa. Não é um trabalho simples, é trabalhoso, é custoso. Foi uma semana de férias que alguns que poderiam estar em férias dedicaram para atender a mais de 100 crianças de nossa comunidade. Sabe, se preocupar com os outros, às vezes é abrir mão do meu tempo, das minhas ações, do meu próprio desejo. Deus não pede um sacrifício cego, vou desprezar a minha família para atender a outros. Mas Deus pede a todos nós que nos preocupemos com aqueles que mais próximos de nós estão. Não basta apenas pensarmos em amigos, se não somos amigos daqueles que estão próximos de nós. Não basta apenas reconhecermos que Caim cometeu um grande crime e um grave mal, se isso não muda em nada a nossa vida. Não basta apenas pensarmos que outros devem fazer alguma coisa, se eu mesmo não me mexo para atender aqueles que próximos de mim estão. Amigos, qual a minha responsabilidade, qual a sua responsabilidade em nos afastarmos da síndrome de Caim, não repetirmos o mesmo comportamento, não manifestarmos a mesma condição e buscarmos uma outra possibilidade? Diante da pergunta de Caim, acaso sou eu o guardador de meu irmão? A resposta de Deus certamente seria: sim, todos somos. Não foi essa a ordem de Cristo? Vocês serão minhas testemunhas. Primeiro a quem está pertinho, depois quem está mais longe, e depois a todo mundo. Nós somos chamados a sermos testemunhas, a sermos guardadores de nossos irmãos, a sermos aqueles que vão aproximar-se de outros que necessitam de salvação e buscá-los. Às vezes nos sentimos intimidados. Quando fui aluno interno aqui nessa escola, por 4 anos, tive a alegria de conviver com um amigo. Ele havia sido adventista na infância, depois por alguma razão deixou a igreja e veio para o internato fazer o curso de pedagogia na época. Cursou os 4 anos do curso de pedagogia, por 3 anos fomos colegas, moramos inclusive no mesmo quarto, por um breve período, depois ele foi morar em outro quarto, mas sempre tínhamos muita proximidade. Este amigo fazia questão de dizer que não era um adventista. Em todas as oportunidades que tinha, ele falava: eu não sou, eu já fui dessa igreja e não sou mais, eu já fui e não sou mais. E o tempo foi passando, mas ele vivia junto com o grupo dos colegas, morava no quarto com outros adventistas. Não é por ser ou não ser adventista, mas ele fazia questão de dizer que não era um cristão, que não tinha mais nenhum relacionamento com a Bíblia, mas vivia no meio do grupo que vivia seguindo a Bíblia. Constantemente estudava a lição da escola sabatina, tinha sua Bíblia, participava dos cultos, enfim, vivia a vida que aos olhos de todos era a vida perfeita normal de um membro normal de igreja. Mas fazia questão de dizer: eu não sou porque um dia lá atrás aconteceu uma situação desagradável e eu deixei de ser. Ele se sentia magoado com uma falta acontecida há muitos anos. E o tempo foi passando, e chegou um momento que eu pensei assim, eu tenho que fazer uma coisa para chamar esse meu amigo. Eu gosto tanto dele, e é um grande amigo até hoje, mas eu não sabia o que fazer, e não sabia o momento de abordar. E eu vi algumas pessoas que tentaram se aproximar dele para falar de Deus, e ele foi rude: não venha com essa história, a gente é amigo, mas vamos falar de outra coisa. E o tempo foi passando, e eu me senti incomodado com aquilo, e eu tinha que falar com ele de algum jeito, mas não sabia como, não achava oportunidade. Até que no dia da minha formatura, eu formei antes dele. Depois de acabada a formatura, muitas lágrimas naquele dia, ele foi a pessoa que foi junto comigo para o meu quarto, onde estava terminando de fechar as malas e colocando no carro. E eu, incomodado, sabia que aquele era o último encontro como aluno, depois eu não mais estaria aqui, mas não sabia como falar com ele. E me sentia com vontade, mas sem jeito. O tempo foi passando, até que no último momento, quando a gente levou as últimas malas para o carro e voltou para buscar mais 1 ou 2 sacolas que estavam no quarto, eu virei para ele e falei: eu não sei como falar isso, mas eu queria muito te fazer uma pergunta, já faz muito tempo. Pode perguntar. O que você está esperando para voltar para a igreja?
Veja que excelente método evangelístico, né? Resposta dele: já faz muito tempo, eu espero apenas um convite. Nós nos abraçamos, choramos, oramos. 10 minutos depois eu entrei no carro e fui embora. No início do ano seguinte, tive a grande alegria de voltar aqui e ser testemunha de seu batismo. Sabe, a síndrome de Caim me diz que eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Se ele quiser quebrar a cara, o problema é dele. Se ele quiser caminhar sua vida para o mal, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele quiser andar por outro caminho, eu tenho que respeitar. Eu não vou ficar metendo, não vou ficar incomodando, não vou ficar perturbando. A síndrome de Caim tenta me convencer de que eu tenho que me importar apenas com a minha vida, no máximo com aqueles que mais próximos de mim estão. Amigos, não sejamos nós vítimas da síndrome de Caim, porque ela é destrutiva. Alguns professores aqui do NASP certamente conhecem, e quero apenas citar esse fato, que falei com ele essa semana. Infelizmente não está presente, fiz o convite, mas não pôde estar. Nós temos dentre os cursos aqui do NASP, o curso de Educação Artística, que recebe várias pessoas da comunidade. Muitos deles são músicos já e vêm buscar uma graduação. E tem um aluno no curso de Educação Artística que, desde o primeiro momento que chegou aqui no NASP, chama a atenção. Fabrício, professora. Fabrício é uma pessoa muito especial. Ele é músico, trabalha em várias atividades musicais, muitas delas tocando em bares e festas durante a noite. E eu tive a alegria de ser professor dele no primeiro ano do curso. E é um perfil que, pelo menos em primeiro momento, não é exatamente o perfil que nós estamos mais acostumados a lidar. A gente olha e fala assim: esse menino aí vai dar problema. Rastafari, várias outras atividades. Chegou um dia na sala de aula com um cavaquinho, depois outro dia ele estava com uma cuíca, depois outro dia com outro instrumento e tal, e as músicas que canta, enfim, aparentemente bem distante do nosso perfil. E eu, no tempo que estávamos em aula, dava matéria de ensino religioso, e várias vezes falava algumas coisas, ele respondia, sempre numa atitude cortês para comigo, mas manifestando sua opinião. Algumas vezes, depois das aulas, tive a oportunidade de sentar e conversarmos um pouco mais. E à medida que conversamos, ele falou de várias preocupações que tinha, inclusive das preocupações espirituais de sua própria vida. O tempo passou, faz 2 anos que eu tive aulas com ele, depois não o encontrei mais em sala de aulas, pelas atividades, ele teve aulas com outros professores, mas sempre o encontro nos corredores. Há pouco mais de 2 meses, nas atividades aqui na escola básica, encontrei o Fabrício lá na escola. E ele estava fazendo estágio, é o último ano dele aqui no NASP. E aí, conversando e tal, comentei: tudo bem, como é que tá? Ele sempre é muito simpático para comigo. E eu falei: Fabrício, como é que está a sua vida? Ele falou: professor, agora está ficando boa. Montei uma banda que está com essa qualidade, com esse jeito e tal, não sei o quê. A gente conseguia um cara na percussão e tal. Foi descrevendo como é que era a banda e o repertório que tocava e tal. E as informações que tem, que ele faz um certo sucesso dentro do meio musical, no local onde está, nas atividades da vida noturna que desempenha. E ele falou: agora consegui montar a banda e consegui. Levou um tempo, mas agora eu consegui deixar do jeito que eu queria. Na hora, eu virei para ele e falei: Fabrício, a minha pergunta também envolvia isso, mas eu queria te estender um pouco mais a pergunta. E espiritual? Como é que está a sua vida? Já está do jeito que você queria? Ele parou, baixou a cabeça, levantou, deu um sorriso amarelo. Falei: professor, eu sei que não está. Sei que ainda está bem distante, mas eu já sei o caminho. Falei: Fabrício, você sabe... Esse seria o testemunho, que seria muito mais bonito se eu agora terminasse dizendo: olha, agora o Fabrício está tendo estudos bíblicos e vai se batizar. Não é nada disso. Mas sabe, é minha obrigação como amigo, a de não deixar que um amigo vá embora sem que eu faça nada por ele. É minha obrigação como pai não permitir que meu filho saia de casa sem que eu nada faça por ele. É minha obrigação como professor não permitir que ele se vá e nada mais seja feito. É minha obrigação como irmão, como vizinho, enfim, é minha obrigação como filho de Deus, fugir da síndrome de Caim
abandonar o espírito de crítica, ofertar a Deus aquilo que Deus pede e não aquilo que eu acho, que eu desejo ou que eu quero, aceitar quando Deus apresenta minhas falhas e faltas. É minha obrigação resistir ao mal, porque o seu desejo ronda a minha porta, tenta me puxar para baixo, mas Deus diz: eu estou do seu lado. É minha obrigação não permitir que a síndrome de Caim se instale próxima daqueles que mais perto de mim estão. É minha obrigação fazer a diferença aonde quer que eu esteja. Não quero dizer com isso que a gente tem que se tornar o juiz do mundo, claro que não, mas eu não posso me acovardar e buscar algo tão bom para mim, que não possa fazer nada de bom para aqueles que mais perto de mim estão. Se algo é muito bom, é difícil esconder a felicidade, não é? Quando estamos verdadeiramente felizes, é difícil. Se o que Deus me oferece é algo completo e totalmente diferente, eu não posso guardar única e exclusivamente para mim. Última lição da história de Caim e Abel. O sangue de Caim, aliás, o sangue de Abel, ao cair sobre a terra, foi maldição para Caim, que era culpado de seu sangue. Mas a Bíblia me diz que há um outro sangue, o sangue de Cristo, que ao cair sobre a terra, trouxe uma bênção para aqueles que verdadeiramente eram culpados. Aqueles que manifestam a síndrome de Caim, se sentem e terão no sangue do inocente, verdadeiramente culpa por aquela situação. Mas aqueles que permitem que o sangue de Cristo faça a diferença, têm no sangue de Cristo o poder para resistir ao mal, a capacidade para entregar a Deus aquilo que Ele pede, o desejo e a condição de fugir do espírito de crítica ou espírito de murmúrio que constantemente ronda a nossa vida. Quantos de nós não temos soluções para todos os problemas alheios, mas não resolvemos a nossa vida? Você sabe que algum tempo atrás, ouvi essa afirmação. A pessoa dizia assim: eu posso não saber fazer a sopa, mas sei muito bem quando ela está salgada. Isso é assim com todos. Só que daí eu não faço nada. Quantos temos soluções para o problema dos outros, mas não buscamos solução para os nossos problemas? A síndrome de Caim me faz olhar somente para mim, esquecer do meu próximo, esquecer daqueles que próximo de mim estão, da responsabilidade que tenho para com eles, da obrigação de chamá-los para uma nova oportunidade de vida, da obrigação de trazê-los para mais próximos de Deus, mesmo que isso implique que eles, ao virem para mais próximos de Deus, me puxem também. Quantas vezes não falamos de Deus e longe deles nós mesmos estamos? Sabe, amigos, o sangue de Abel para Caim foi uma maldição, mas o sangue de Jesus para nós é uma bênção. O sangue de Caim sobre a terra foi maldição a ele e à terra. O sangue de Jesus é a bênção que nos redime de toda mancha, de todo mal. Seja qual for a sua situação ou a minha, cabe a nós hoje, mais uma vez, dizermos a Deus: eu quero estar mais próximo de Ti. Eu quero me afastar dos caminhos da crítica, da desavença, da discórdia, do orgulho, da presunção ou do murmúrio, e buscar de Deus e em Deus o sangue que transforma vidas, que muda o destino, que altera os gostos, que nos afasta da síndrome de Caim. Seja qual for seu problema, assim como eu muitos tenho, peçamos hoje a Deus, mais uma vez: Senhor, muda e molda a minha vida, ajuda-me a afastar-me dos caminhos que têm me levado ao mal, ajuda-me a estar longe da síndrome de Caim. Senhor, que hoje Tu aceites a minha oferta pessoal de gratidão e sacrifício. Aponta minhas falhas, e se por alguma razão meu desejo interior for de tentar discutir com Deus, assim como Caim fez: Senhor, mas é duro demais isso aqui que o Senhor está pedindo. Senhor, me ajuda a compreender a Tua verdade, para que essa seja a nova realidade em minha vida. Que Deus os abençoe, é o que nós desejamos. Amém. Cantaremos juntos o hino 100.